Ei, que bom encontrar você aqui no meu canal. E hoje eu quero te contar uma história que aconteceu comigo e que foi fundamental para que eu tivesse essa motivação para buscar conhecimento, para buscar mais informações, para tornar a minha prática pedagógica cada vez mais baseada em informações, em estudos, em evidências científicas. Eu tenho uma grande experiência dentro da escola e também trabalhei atendendo crianças que tinham dificuldades para aprender. E nesse trabalho, fora da escola, eu atendi uma criança, o João, que tinha 9 anos, estava desde os 6 anos na escola e ainda não sabia ler e escrever. E o João era uma grande preocupação para a família, para a escola, porque além de não conseguir ler nem escrever, o João também tinha problemas comportamentais na escola. Ele brigava com os colegas, ele era agressivo, ele não atendia aos pedidos da professora, ele não gostava de participar das aulas. E a mãe do João me disse que ir para a escola era todo dia uma luta, porque o João não queria ir, ele não queria deixar de fazer as coisas que ele gostava para fazer as coisas da escola. E com isso, ela dizia, ele não aprende porque ele não se dedica à escola. Nesse primeiro encontro com a mãe do João, quando ela me disse essas coisas, ela me disse também que não era a primeira tentativa da família de buscar uma ajuda para o João fora da escola. E ela me contou que nunca deu certo. Ela me disse assim, Joana, você bem honesta com você. O João vai vir aqui algumas sessões, ele vai achar legal, enquanto for novidade, enquanto você estiver naquela parte desses atendimentos, que é bacana, que tem joguinhos, que tem esses testes aí que parecem jogos, que parecem brincadeiras, mas quando você começar a mostrar letras e palavras para o João, ele não vem mais. E aí a gente não tem força para trazer o João. Na escola, a gente ainda consegue levar com muita briga, com muita luta, mas nesses atendimentos a gente não consegue ter essa força com o João. Então, quando você começar, mesmo que sejam esses joguinhos aí que vocês usam com letras soltas para formar palavras, isso aí não engana o João. Ele não virá mais quando você começar com esses joguinhos com ele. Agora, você imagina só o tamanho do desafio que eu tinha pela frente. Como que eu ia ensinar uma criança a ler sem usar letras e palavras com ela? E foi assim, com esse desafio enorme, que eu comecei a trabalhar com o João. E a mãe do João estava certa, o início dos meus atendimentos eram com joguinhos, eram sempre muito divertidos, que é uma maneira de estabelecer um rapport com a criança, de estabelecer uma relação, de fazer com que ela goste do atendimento, do encontro comigo e dali continuar com as outras coisas que não são assim tão legais, mas que acaba sendo possível justamente por causa dessa primeira experiência no atendimento. Só que algumas semanas atendendo o João, eu comecei a ficar incomodada porque eu não conseguia encontrar uma maneira de introduzir as tais letras e palavras no trabalho com o João. Continuávamos usando os joguinhos. Eu tinha um armário no meu consultório, tipo esse aqui, que está atrás de mim, que era cheio de joguinhos. Então, quando as crianças chegavam, eu costumava abrir o armário e deixar que elas escolhessem o joguinho que queria naquele dia. Havia também aqueles joguinhos com letras para formar palavras, mas esses aí o João nunca pegava no armário. Ele sempre escolhia outros jogos. Eram jogos que exigiam uma capacidade de raciocínio, eram jogos que exigiam dele, não eram jogos fáceis. Mas aqueles que tinham letras, que tinham números, que tinham palavras, o João definitivamente não escolhia. Mesmo que eu sugerisse, ele dizia, não, esse aí eu não gosto muito. E um dia a mãe do João me disse assim, olha, Joana, você conseguiu ultrapassar o limite de sessões com o João. Eu nunca vi ele ser tão persistente.
Naquele momento, eu queria afundar no chão, porque aquela família era pobre. Aquela família estava pagando o meu atendimento com muita dificuldade. Eles pagavam uma quantia simbólica, só para não ser de graça, mas mesmo assim era difícil. Para ir lá no meu consultório, era preciso pagar 2 passagens, da mãe do João e do João, porque ele já tinha 9 anos, então ele pagava passagem. Além disso, quando a mãe do João tinha que levar o João lá para o atendimento comigo, ela não podia pegar faxina. Então, além de gastar comigo, com as passagens, ela deixava de receber o pagamento de uma faxina na semana. O João estava melhorando no jogo, ele estava gostando de ir, mas não era esse o problema que eu tinha que resolver na vida do João. O João precisava aprender a ler e escrever. O João chegou até mim pela indicação de uma coordenadora pedagógica de uma escola pública em Belo Horizonte, porque eu já ajudava uma outra criança dessa escola. E os resultados com essa outra criança, era uma menina, eram muito bons. E por isso a coordenadora e a professora do João decidiram então encaminhar o João a mim. E um dia eu tive que ir à escola do João para conversar com a professora dessa outra menina, não ainda sobre o João. Eu havia ido lá para conversar sobre o João no início do atendimento, quando eu queria saber qual que era a situação do João na escola. Mas eu ainda não tinha voltado lá para levar um feedback, para dizer como estava sendo o atendimento com o João, que progressos ele havia conseguido. Porque eu ia dizer o quê? Que eu estava jogando com o João e que ele estava melhorando no jogo? Mas e a leitura? E as palavras e as letras? Nada disso eu havia conseguido ainda introduzir no atendimento com o João. E eu esperava que lá na escola as coisas estivessem mais ou menos do mesmo jeito que quando a coordenadora me encaminhou o João. Então eu fui para essa reunião, mas no fundo, eu estava morrendo de medo de ter que falar do João, porque eu não tinha muita coisa para falar sobre ele. Eu até preparei algumas coisas lá, caso me perguntassem, sobre o progresso do João no jogo e o que isso significava para mim. Mas não era isso que eu queria levar. Eu queria levar para a escola do João e eu queria ouvir lá na escola do João sobre os progressos dele na leitura, na escrita e na escola de um modo geral. E quando acabou a reunião, eu já fui logo me despedindo rapidinho para não dar tempo da coordenadora emendar o assunto, mas ela foi mais rápida do que eu e aí falou: "Mas Joana, vamos aproveitar que você está aqui e vamos falar do João também. Eu vou pedir à professora dele para descer. Você teria uns 10 minutinhos?" E quando a professora do João chegou, ela trazia um caderno na mão. E eu já imaginei logo que era o caderno do João, que devia estar lá vazio, como sempre. Ela colocou o caderno na minha frente e eu não acreditei. Tinha a letra do João no caderno. O João fazia tentativas de escrever. Ele estava copiando as coisas do quadro, coisa que ele não fazia antes, e até o para casa tinha lá algumas tentativas também. O João começava a tentar. E isso era um progresso enorme para a escola. Elas começaram a me dizer como o João havia mudado na escola, como o João estava mais receptivo, como o João estava mais confiante, como as brigas tinham acabado, como a agressividade havia diminuído e elas estavam encantadas com o trabalho e com o progresso que o João estava apresentando na escola. Eu saí de lá com a pulga atrás da orelha, mas eu tinha uma hipótese. Se nada na vida do João mudou desde que ele começou o atendimento comigo, se ele mora com a mesma família, se nada na família mudou, se ele mora na mesma casa, se ele continua vivendo com os pais e com os irmãos, se ele continua na mesma escola, com a mesma professora, com os mesmos coleguinhas, enfim, se a vida do João continua do mesmo jeito e a única coisa diferente de lá para cá foi o atendimento comigo, e se no atendimento comigo a única coisa que nós fazíamos era jogar, então
o jogo tinha alguma coisa a ver com essa mudança no comportamento e na vida do João. Eu saí de lá muito feliz com tudo que elas me disseram sobre o João. Era isso que eu queria o progresso do João, eu queria que ele conseguisse vencer as suas dificuldades. E parecia, pelo que elas estavam me mostrando, que ele estava tentando agora fazer isso, porque antes ele nem tentava. Mas eu saí muito insatisfeita comigo mesma. E eu pensei, como eu estou fazendo o atendimento de uma criança, acontece alguma coisa tão brusca, tão radical na vida dessa criança e eu não sei o que foi que causou isso? Se foram os jogos, se foi o meu atendimento, eu não fui profissional. Eu não posso deixar que os resultados ocorram sem que eu tenha noção do processo das minhas intervenções. E foi aí que eu resolvi, então, estudar mais. Entender o que é que havia acontecido com o João. Se os jogos tinham alguma coisa a ver com isso, eu tinha que saber o que era. Eu lia muito, eu procurava muito, eu pesquisava muito e eu comecei a entender que, na verdade, jogar estava sendo muito importante para o João, porque estava criando nele essa sensação de autoeficácia. O João estava se sentindo mais confiante. Ele me pedia para levar jogos para a escola, ele me pedia alguns joguinhos para jogar com os colegas e a professora me contou que esses joguinhos que ele levava para a escola eram muito importantes, que foi a partir daí que ele começou a ter um relacionamento melhor na escola. Antes, o João era aquele que não sabia nada. De repente, o João sabia jogar um joguinho que ninguém sabia. E como ele jogava comigo toda semana, ele era muito bom naquilo. E chegava lá na escola, ele era o melhor no jogo. E ele ensinava para os seus colegas o jogo e todo mundo queria ser amigo do João, porque sendo amigo do João, ia aprender e ia poder jogar aqueles joguinhos tão bacanas que ele levava. Isso, segundo a professora, foi fundamental para o João estabelecer relações melhores na escola. E a mãe do João também contou que o João começava a gostar de ir para a escola, principalmente quando ele tinha joguinho para levar para ensinar para os colegas. Quando tinha um joguinho novo que ele ainda não havia levado para a escola, ela disse que ele ficava ansioso para chegar o horário da aula. E para entender ainda mais sobre o papel dos jogos na aprendizagem, eu fiz a minha especialização em neurociências na UFMG. E nessa especialização, eu fiz uma revisão da literatura sobre o efeito dos jogos de tabuleiro em funções executivas. E nessa revisão da literatura, eu entendi que jogar melhora as funções executivas. O que não é ainda evidente para a ciência é se essa melhora se transfere para outros contextos fora do jogo, na escola, por exemplo, nos resultados escolares. Apesar de não haver evidências científicas de que jogar melhora o desempenho escolar, existem evidências de que jogar melhora funções executivas. E como nós já vimos, funções executivas têm uma relação importante com qualidade de vida. E isso, por si só, já é um grande motivo para a gente usar os jogos, para a gente usar a lógica dos jogos nas nossas aulas. Ah, e o João? O João aprendeu a ler, o João aprendeu a escrever, conseguiu melhores relacionamentos na escola. E alguns anos depois, eu recebi um convite do João para a formatura do ensino médio. E não parou aí. Eu também pude ir no casamento do João. Depois da especialização, eu continuei pesquisando sobre jogos e no meu mestrado eu fiz um trabalho com um jogo específico que foi o jogo senha. Mas isso eu vou contar para você no próximo vídeo. Ah, deixa o seu like aí para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos na escola e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!